Oi, pessoal, voltei aqui para falar com vocês. Agora nós vamos falar sobre o empoderamento da mulher lésbica. Colocando aqui para vocês e já vou chamar a galera para entrar aqui. Colocando o tema. Deixa eu já convidar umas pessoinhas e eu já boto a Iri na live. Não faço ideia da cara que eu fico quando eu fico pondo essas pessoas aqui, sabia? Espero que eu não faça muitas caretas aí para vocês. E aí, galera, vocês estão gostando? Eu tô gostando. Aê! Vamos chegando mais. Vou botar ele aqui na live. Vamos lá. Olá, Chegou! Tudo bem, amor? Toda sem graça, tadinha. tudo ótimo. E Que a você, meu amor? Letícia fez comigo. Oi? O que a Letícia tá fazendo comigo, meu Deus. Imagina. E aí, Como é que tudo bem? Tranquila? tranquila? Tava atendendo agora e fazer a live e depois atender de novo. Ah, então tem que ir rápido para não atrasar a próxima pessoa. Tranquila. Tá Já deu um prazo aí de atraso e já elaborou aí esse respiro. Ah, então tá certo. Eri, conta pra galera quem é tu. Certo. Eu sou Eri, tenho 23 anos, sou uma mulher negra, lésbica, sou psicóloga. Eu sou formada aqui pelo Anchieta, aqui em Jundiaí. E eu atuo majoritariamente hoje na área clínica com a população LGBTQIA+, e negra. Uhum. Não só por questão de identificação, mas também por saber na pele como que é. Mas também por ativismo, né? Eu sou artista de hand lettering também, sempre com esse pezinho na arte. E é isso. Acho que é um pouquinho isso. Bom, vou contar um pouco de mim pra galera que tá assistindo aí pelo seu Insta. Eu sou a Letícia Goulart, eu sou psicóloga também. Eu sou um pouquinho mais velha que a Eri. É, eu me formei na universidade. Brincadeira. Eu não tenho problema de falar a idade, não, gente. Tô com 28 anos. Ai, Me formei na Anchieta. Esse ano faço 29. Se 2020 não for cancelado, espero que não seja. Pelo menos eu não trintei na pandemia, né? Trintar é mais bad vibes. é mais complicado. Eu trabalho com psicologia clínica, também atuo na área organizacional, né, na parte de consultoria, e trabalho bastante a temática do empoderamento feminino, né? Eu fiz um e-book recentemente, o link está na bio da síntese, então fiquem à vontade aí para olhar, para conferir. Muito bonitinho, muito bem feito, com muito carinho, muito amor aí para vocês. Ele deu uma travadinha aqui para mim. Travou para vocês também, galera? A minha internet estava tão instável hoje que eu não sei se é a minha. Vocês me falam aí? Oi? Voltou. O Wi-Fi aqui, aí eu coloquei no 4G. Ah, Agora vai. tá. O meu também estava comprometido essa tarde. Aí eu fiquei pensando, ai, de novo, será? Não dá para Tá? saber que tá tudo bem. Iri, conta um pouco pra gente, né? Dentro da sua experiência, do seu lugar de fala, adoro falar isso. Como Amo. é hoje ser uma mulher lésbica no Brasil? Quais que são os maiores desafios, assim? É difícil, é bem complicado ser uma mulher lésbica no Brasil. E acho que os maiores desafios é o da reafirmação contínua. É o de ter que sempre sair do armário, de bater na pauta de que eu sou uma mulher lésbica. Uhum. E isso não é apenas para os outros, não é só para o externo, mas também é para nós mesmos, de afirmar isso. E, por exemplo, agosto foi o mês da visibilidade lésbica. E eu não tive forças para fazer nenhum post sobre isso. De tão cansada que eu tô de ter que ficar sempre reafirmando esse fato. Por mais que eu saiba que é Uhum. necessário.
Mas, por exemplo, o que a gente mais vê é que quem faz esse mês ser visível para as lésbicas são as mulheres lésbicas. Nenhuma outra pessoa tá lá fazendo isso, dando apoio para aquelas mulheres. E aí isso é muito Uhum, legal porque até na comunidade LGBTQIA+, não existe essa união. É muito lesbofóbica, por mais bizarro que isso pareça. E aí, uhum, se um homem gay fala que ele sente nojo de vagina, tá tudo bem, é isso mesmo, você é homem gay, afirma sua sexualidade. Mas se uma mulher lésbica uhum. que sente nojo de um pênis, pronto, isso é bizarro, como assim você pode sentir isso? E aí vem aqueles questionamentos. Você já foi abusada, né? Por isso que você sente isso. E não é, eu só não gosto. Acredito. Eu sinto nojo mesmo, ou não preciso sentir isso. E eu não tenho que dar. Eu não tenho que provar constantemente que eu sou lésbica pra você. E é isso, eu tenho que Uhum, estar provando. Há alguns anos eu fui no carnaval com a minha colega e a gente estava conversando com um cara e ele queria ficar com ela. E ele só parou de encher o saco quando eu falei que eu estava namorando com ela. uhum, Ainda assim, foi aquele parar de encher pedindo para que eu provasse beijando ela. E a gente tem que estar sempre provando coisas ou dizendo que eu sou isso para que você não me encha dessa forma. uhum, E não é bem assim que funciona, né? E aí, hoje, por exemplo, a sigla, ela já começa com um L para que as mulheres lésbicas sejam lembradas, sejam uhum. vistas. Mas é só na teoria, porque continuam dando somente atenção para homens gays, por exemplo. Se ele for branco, padronizado, então melhor ainda. É mais Uhum. fácil deixar passar. E se a gente fala, por exemplo, de visibilidade, de políticas públicas que não existem, do atendimento à saúde e tudo isso, nós que somos as histéricas, é a gente Uhum. que não olha para o outro e só olha para o próprio umbigo. Porque o patriarcado já me fala que o meu papel é o de cuidar do outro e não cuidar de mim mesma. Uhum. Do lésbico, eu continuo com esse papel. Eu não posso ter atenção para mim um momento. Tenho que Uhum. cuidar do outro. E aí também tem a questão de que eu não posso ser fraca. Eu não tenho esse direito. Eu tenho que estar sempre forte, com uma couraça, uma armadura, me mantendo de pé. Porque senão eu caio. E eu não posso cair. Eles não me deixam cair. Porque eu sou constantemente, eu escuto que eu sou a mulher errada, porque eu sou uma má influência, Uhum. desvirtuar outras mulheres, eu sou um mau exemplo, eu sou a pecaminosa e coisas do gênero. Mas Gostoso. Nós, da família tradicional brasileira, olha o que vocês fazem. Gente, mas é isso, né? Eu acho que toda essa inviabilização que a gente tem como mulher, né, cara? E aí eu acho que existe, parece que existe um bingozinho, né? Aí quanto mais você acerta nesse bingozinho, menos você tem visibilidade. Então, por exemplo, se você for mulher, você acertou um. Se for mulher, dois. Se for mulher e lésbica, dois também. Se for mulher preta e lésbica, três. se Né? você não for Parece, cristã, pronto. nossa senhora, daí, E o porque leque não do seu tem filho. questões proibidas, né? Você gabaritou, né? Cara, e muitas vezes eu me pergunto isso, assim, né? Tem toda a mitologia cristã e tudo mais, e eu sempre me pergunto como que as pessoas querem que eu goste do cristianismo. É bizarro. Tem como gostar do cristianismo, né? Assim, não, de novo, né? Não por causa da religião em si, mas por todo o contexto histórico, né? Que essa religião está inclusa, assim, né? Não tem como a gente olhar para o passado, para todas as mulheres, por exemplo, que foram queimadas na fogueira, as que são até hoje, né? As que são amedrontadas em seus lares e é isso mesmo, continua casada. Sim, que você não pode se divorciar. Que É muito bizarro. aceitável. E eu lembro que ano passado, no meu TCC, eu falei sobre a consequência do patriarcado hoje, né, para as mulheres. E nas pesquisas começou a entrar que o patriarcado ele nasce com a religiosidade, que é o cristianismo. Sim.
E aí a Lívia falou assim, não, a gente não vai entrar nisso. Você Uhum. pode citar, mas cita de uma forma mais sutil pra gente não ter que entrar nisso nas discussões. E é isso, a gente tá sempre tendo que ser sutil, cara. Ninguém foi sutil quando botou a gente na fogueira, né? Então é chato, a gente tem que ficar sendo sutil, acenar, sorrir, né? Estão matando a gente e a gente tem que. Ah, claro, adoro. Tá tudo Adoro a bem. religião do Cristo. Tudo bem que eles acabam comigo. Não, né? É isso, é um negócio intocado, né, cara? É o que a Sheila falou. Não é Cristo. Beleza, ele era um cara super legal, comunista e tal. Uhum. Eu não fui clube dele. Pois é. E nem todas as religiões também, né? Então a gente não é nem só, não vou dizer nem todas as religiões, acho que nem todas as instituições religiosas, né? Porque a gente vê instituições de religiões diferentes, qualquer tipo de religião, a gente vai ter a galera que quer segregar e a galera que não quer segregar, né? É que nas religiões cristãs. Oi? O problema é as pessoas mesmo, não é religião. E nas religiões cristãs, meio que rola essa cultura, né, de segregar há muito tempo, que é histórica, gente. Desculpa, nada contra a cultura de vocês, mas verdades precisam ser ditas, né? E você falou um pouco do patriarcado, né? Qual que você acha que é o impacto do patriarcado na vida da mulher lésbica, assim? Eu acho que total. Todos os desafios e problemas vêm do patriarcado, como na vida da mulher. Caos, caos. Ele por si só já aprisiona mulheres. Então, começa aí de que o poder tá no homem e no pai, né? E aí, quando você é uma mulher lésbica, começa que você não pode ser lésbica na sociedade, Uhum, na sua casa. E olhe lá, né? Então, se por algum acaso você fala abertamente e você demonstra que você é lésbica na sociedade, já muda a forma com a qual te vem e o papel de gênero que você vai assumir. Porque uma coisa que é muito associada à lesbianidade é a performance da feminilidade. Então, tecnicamente, para algumas pessoas, a gente performa menos. Então, a gente se parece mais com um homem. Se me uhum, parece com um homem, então eu tenho que assumir os cargos que ele tem. Então, cargos braçais. Então, você não vê uma mulher lésbica trabalhando como bem-sucedida no escritório, como uhum, supervisor, como gerente, tendo um negócio que é bem-sucedido, porque a gente até faz nossos próprios negócios, abre empresas, só que são pequenas e elas não crescem, porque a gente até tem esse direito de é mais fácil para trabalhar, já que eu sou minha própria chefe. No entanto, as pessoas não me contratam, porque eu uhum, sou abertamente lésbica. Eu não, abertamente eu vou contra uma coisa que é imposta pela sociedade. E aí são poucas as mulheres que dizem eu sou lésbica e que tem visibilidade, que são vistas. Então a gente não sabe quem que elas são, o uhum. que elas fazem. A gente vê sempre aquela tia excluída que mora com uma colega, que trabalha no chão de fábrica. Então aqui no meu bairro, por exemplo, eu tenho um casal de lésbicas que as duas elas trabalham basicamente com sucata, com reciclagem. Então elas passam o dia inteiro debaixo de sol Uhum, porque elas transformam a feminilidade. E a gente vê isso, porque mesmo que uma lésbica branca do lado tenha um negócio, ela não aceita a outra. Porque é isso, eu já sou, por que eu tenho que aceitar uma pessoa que também é? uhum, É meio que perder clientes para algumas pessoas, né? É uma outra coisa que o patriarcado prega muito é que existem mulheres que merecem ser vistas, amadas e desejadas. Então, o que você falou do bingo da mulher, né? Se ela é lésbica e negra, pronto, já você não merece ser amada. uhum. Porque já pregam isso desde o começo que a mulher negra não merece. Que ela tem que ficar sozinha. Ela é somente um objeto sexual. E ela continua sendo para algumas lésbicas. Infelizmente. E aí a gente tem uma coisa que é muito dita, é que as mulheres lésbicas elas se apaixonam muito facilmente por mulheres héteros. Isso só acontece porque as héteros elas têm que performar feminilidade.
Uhum. Ela tem que sair de vestido, por exemplo. Ela tem que usar salto, tem que passar maquiagem, andar com o cabelo arrumado sempre perfeito. Ela não pode falar palavrão. Ela tem que sentar adequadamente. Porque não pode mostrar coisas para os homens. Não pode Uhum. estar aberta, né? Tem que sentar como uma mocinha. Então ela tem que ser decente na sociedade. E é justamente por essa que a maioria das lésbicas se apaixonam. Porque pensa, eu já sou lésbica, já sou odiada. Minha mãe já não quer que eu tenha uma mulher como namorada. Porque eu vou namorar uma pessoa que tem pouca feminilidade, que vai ficar aqui se parecendo com um homem, como aquela sapatão caminhoneira. Então é mais Uhum. fácil de eu ser aceita se eu tiver uma mulher ao meu lado que performe toda essa feminilidade. A Nora que ela sempre quis, se eu fosse um homem. Uhum. Então nessa compensação de que eu sou lésbica e isso é um defeito meu, eu coloco como defeito, e isso está internalizado. Uhum. Mas eu vou fazer de tudo para que eu seja perfeita, apesar do fato de eu ser lésbica. E essa é uma coisa que entra muito na clínica com pacientes LGBTQIA+. É essa compensação de que a todo momento eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que fazer 2 vezes mais, 3 vezes mais, para que eles esqueçam o fato da minha orientação sexual ou da minha identificação de gênero. E eu acho que é um pouquinho disso. E eu tô deprimida. Brincadeira. Mas eu acho que é bom, né? Eu acho que sim, que bom que eu estou. Porque senão eu ia me achar um ser humano esquisito nesse momento. E, A gente. Pode falar, Eri, pode falar. e tem uma coisa que as pessoas falam muito, que é o fato de a sapatão ser emocionada. Então, por exemplo, em um mês, a gente conhece uma mulher pela internet, a gente fica com ela, começa a namorar, adota um cachorro, vai morar junto e casa. E isso foi um mês. Pessoal, é fogo, não perdoa nada também. E o Misericórdia. que acontece? Por que isso acontece? Porque eu não posso fazer isso visivelmente. Uhum, Namorar, sair com a minha namorada no shopping e andar de mãos dadas, porque eu sou vista com maus olhos, os de crítica. Eu não posso uhum. levar ela no almoço de domingo, porque eu sirvo uma torta de climão na mesa. E o almoço nem começa. Então é mais fácil se eu tiver a minha casa. Então eu vou casar e Uhum, o problema se resolve. Só que não é bem assim, gente. uhum. Não vai se resolver assim, né? E é complicado, é foda pra cacete. E esse negócio também, eu acho, de falar, né, das mulheres serem emocionadas, né? Das mulheres lésbicas serem emocionadas. É... Ai, que gente chata do caramba, mano. Deixa as pessoas, sabe? Ai, Deixa eu viver. sinceramente. O homem gay é o promíscuo e a mulher lésbica é emocionada. Ai, gente, vocês são santos, né? Fala sério. A família tradicional brasileira que tem aquela que é exposta e aquela que é escondida, né? Eu tenho duas. É, fora, fora, ai, um monte de outras cretinices, assim, né? Do sentido, do tipo, é, é, a gente vê muito na clínica, é que eu não quero fugir do tema, mas a gente vê muito na clínica, né? Que todo mundo não, né? Mas que grande parte das pessoas tem queixas da sua família e tenta entender por que, que a família não é perfeita, né? E aí você tem que explicar que a família não é perfeita, porque não existem famílias perfeitas, né? E essa é uma enorme demanda, né? Assim, essa expectativa ridícula que foi criada pelo patriarcado, né? De tipo, homem, mulher, filho homem e filha mulher, de preferência nessa ordem, sabe? É muito bizarro, né? E tudo que não cabe nessa forminha não existe. Só que na verdade essa forminha não existe. Existe tudo, menos isso, cara. É muito estranho, né? Essa inversão, assim. E é meio que a Débora disse hoje, de que a gente idealiza muito a mulher perfeita. A gente é muito tudo isso. A gente idealiza muito tudo que a gente vive. E a gente não sabe lidar com o real quando chega. Né? As estrias acontecem, os peitos caem. Não existe a mulher perfeita, o homem perfeito com que você vai se relacionar. Que não vai haver discussões ou brigas, intrigas. Não existe. E a Uhum. gente tem que lidar com isso.
de que E não vai tudo ter. bem. E tá tudo bem. Não é um negócio tipo, ai, vamos lidar com isso. É tipo, gente, oi, mundo real. Mas, Oi. né, se não é perfeito, eu vou esconder o máximo possível para embaixo do tapete. Porque ninguém Exato. eu não sou perfeita. Ah, Fê. Ó, o Guga deixou um comentário aqui. Saudade de palco com vocês militando e abrindo as caixas todas. Muita saudade. Nossa, nem me fala, nem me fala. Eri, mas tem, além desses desafios, né? Você colocou bem aí o desafio profissional da mulher lésbica, né? Acho que, como eu disse, né? Tem o bingozinho, né? Quanto mais você acerta ali na cartelinha, menos chances, menos oportunidades você vai conseguindo, né? E a gente sabe que o patriarcado estabeleceu aí pra gente como herança uma diferença salarial de 30% entre homens e mulheres que exercem o mesmo cargo, né? E eu fico imaginando como que isso afeta a família de mulheres lésbicas, né? Isso tem um impacto real? Você sente isso? Como que é? Olha, eu sinto isso no sentido de que eu quero constituir essa família. Mas eu tenho que planejar muito bem para que não passe por necessidades. Então, por Uhum, exemplo, eu planejar o quanto que eu vou ter a mais numa conta bancária para que caso eu seja demitida, eu tenha uma reserva ali para permanecer por uns meses e não voltar para casa dos meus pais, por exemplo. Então, eu acho que é no sentido de que impacta na questão do planejamento. Eu limito os meus sonhos, eu limito o meu planejamento. Então, por exemplo, a gente vê muito que a pessoa casa e ela já está comprando o apartamento dela, né? Então eu vou casar e eu vou alugar uma casa. Porque eu não tenho esse dinheiro, esse recurso para que eu possa comprar uma casa agora. Então, o máximo que eu posso fazer é guardar uma quantia para que depois eu compre. Eu não idealizo um lar que eu vou constituir minha família. Eu vou alugar uma casa. Ah, uhum, o casamento. Vai ser um casamento civil. Uma porque minha família já não aceita. E não estou falando a minha especificamente, mas no geral, né? uhum, As famílias já não vão. E não somente os pais, mas também seja a tia que não aceita muito bem, que não quer ser vista ali, os avós, os primos, então é um casamento pequeno. Então eu vou limitar também o planejamento do meu casamento. Eu não posso ter o direito de pensar que vai ser um casamento grandioso, porque não vai ter igreja mesmo. Então vai ter aquele casamento civil ou um juiz de paz. Mas vou no mais barato, que é mais fácil. Eu faço somente o almoço com as pessoas que me aceitam de fato ali. Então, já começa aí. E aí, como a gente tem os trabalhos mais braçais, não tem cargos de chefia, complica muito porque quando a gente vai procurar um trabalho, como a Mayara falou aquele dia, já é difícil para você entrar como mulher. uhum, E aí, se na entrevista você fala que você não pretende ter filhos, por exemplo, porque você se relaciona com uma mulher, que você é casada ou que você está em um noivado, as suas chances minimizam ali. Porque se a entrevistadora for lesbofóbica, homofóbica, já era. uhum, E a gente escuta bastante que tem empresas sim que aceitam que está tudo bem, que tem o programa da diversidade. E aí eles fazem um programa para contratar uma pessoa como chefe. Só que a gente sabe que muitas pessoas LGBTQIA+, não somente as mulheres lésbicas, saem muito cedo da escola. Não chegam no ensino superior. E quando chegam, talvez nem terminem. uhum, E aí a gente não tem como alcançar esses cargos que nos são impostos, então eu acabo ficando com o braçal do mesmo jeito. E meu salário fica limitado do mesmo jeito. Falando de mim, eu me peguei muito por algum tempo pensando se eu iria me assumir como uma psicóloga lésbica. Porque isso vai ter o fato de que vai ter muito paciente que não vai querer passar comigo. uhum, Porque já vai ver isso primeiro. Não vê que eu sou uma pessoa que eu tenho cursos, por exemplo, que eu sou uma boa profissional, que eu atendo num bom local. Ele vê o fato de que eu sou lésbica. E ele não quer trabalhar isso em clínica. Ele quer trabalhar outras demandas. uhum. Trabalhar um preconceito que ele tem. E eu me peguei pensando muito nisso.
de que eu estou restringindo um público, eu estou dizendo não para muitas pessoas. No entanto, eu tenho que dizer sim para muitas pessoas também. Porque são elas que já não têm esse atendimento, que têm essas dificuldades e que não podem dizer isso. Que quando chega na clínica, encontra também a psicóloga que não aceita. E isso é muito foda. Uhum. E sobre as permanências no trabalho, nas empresas, é aquilo, beleza, você entrou. E aí você chega para trabalhar e começa as perguntas para aquela pessoa nova. E aí, quem que é você? O que, que você faz fora do trabalho? Você é casada? Você namora? Sai um noivado? E aí você se pega pensando, tá, eu vou dizer que eu namoro. Se eu dizer que eu namoro, namoro com quem? O que que seu marido, o que que seu namorado faz? Ah, então não é um namorado, é uma namorada. Aí pronto. Aí tem aquela pessoa que te aceita, mas acha que você não precisava falar aquilo. Você pode guardar isso pra si. Aí tem aquela pessoa que não aceita, que aí ela vai realmente te excluir de tudo que ela faz. E aí você pode, inclusive, perder o emprego por isso, muitas vezes. E tem aquela pessoa que vê você como um baú de curiosidades. Uhum. Então, tudo que é promíscuo em relação a sexo, você tem que suprir o que ela quer saber. Aí chega aquelas perguntas. Como que é o sexo entre vocês? Porque assim, se não tem um pênis, não é sexo. Então, querido, como é É que eu vou dizer que que o pênis é somente uma parte? ele é tão até dispensável muitas vezes, né? Nem toda relação sexual tem penetração, né? Porque senão. Se você transa somente com isso, bom, a sua performance ali, né? E aí tem toda essa dificuldade, e se você não performa essa feminilidade que tanto é cobrada, é muito complicado. E tudo isso acontece quando você passa da fase de mandar currículo e de você ter o perfil em rede social visto. Porque a gente sabe que hoje vem. Cara, Né? e essa demanda mental que tem por trás, né? Tipo, eu tenho um relacionamento heterossexual, eu não fico me perguntando se eu vou precisar dizer isso, se eu não vou precisar, se eu devo usar aliança, se eu não devo. Tipo, eu saio da minha casa, eu tomo meu banho, vou trabalhar, sabe? Assim, é, é... Então, tipo, eu acho que essa demanda mental é muito massacrante, né? Eu fico imaginando como é lógico, tenho noção que eu vou associar com uma coisa muito escrota, tá? Tenho noção. Mas assim, isso me lembra bastante, assim, aquela mulher sobrecarregada no lar, sabe? Que ela tem que Sim, pensar quando que o filho vai fazer a prova, quem que vai estudar, que comida ela vai fazer, né? Todos esses detalhes que parece que quando você vive com alguém, né, nossa, magicamente deu tudo certo, mas não, alguém pensou, né? E aí eu acho que é tão injusto que você não possa exercer quem você é, porque o incômodo é do outro, sabe? É sim. tão bizarro, né? E aí você tem que ficar pensando se o outro vai se incomodar ou não com aquilo que você é, né? Porque deveria ser um problema do outro, mas só que não, porque as consequências do problema do outro é você que sofre. Então não E tem como eu pegar esse problema e dar para ele e falar, se resolve, porque eu que sofro com isso. é aquela coisa, eu não posso me dar o direito de frustrar o outro. A família, por exemplo, como que eu posso assumir uma lesbianidade e machucar os meus pais? Mas tá tudo bem se eu viver a vida inteira machucada. Exato. Se eu viver a vida inteira em uma heterossexualidade compulsória e passar por consecutivos abusos sexuais com meu marido. Mas eles estão vendo que tá tudo bem. Para eles tá tudo bem eu estar em um relacionamento heterossexual. Apesar de eu estar machucada todas as vezes. E é bizarro isso. É bizarro. É muito bizarro, mano. Pega um vaso enorme, pesado, e fala pro outro: toma aqui. Essas aqui são as minhas expectativas. Você que se vire. Você que lute para lidar com as minhas expectativas. E o quanto você é a maldita quando você fala não, né, cara? Nossa, você é.
Nossa, como você ousa dizer não pro patriarcado, sabe? Pra heteronormatividade? Como assim? Quem é você pra dizer não? E é aquela, Mas, sempre assim, por que você tem que ser diferente? mas eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, sabe? Apontar o dedo na cara e falar, não! Não! Exatamente isso. Que ódio, né? Que dá. E me diz uma coisa, Iri. Eu tenho visto muito, né, sobre o quanto o sistema de saúde ele não está preparado para receber a mulher lésbica, né? E isso tem se popularizado, assim, na comunidade ao longo do tempo. Eu nunca tinha, assim, há uns 2 anos atrás, eu nunca ia me perguntar, sabe? Assim, não tinha a mínima noção. Eu falo assim, ah, gente, mas os exames, todo mundo faz os exames, não? Não. E aí, quando eu vi que não, eu falei, como não? Com que justificativa? Queria que você trouxesse isso, porque eu tenho certeza que muita gente não faz ideia do quanto isso impacta a vida da mulher lésbica. Eu queria que você falasse disso pra gente um pouco. A justificativa que você citou é: como eu não transo com um homem, não tem por que eu fazer exame. Mas vamos chegar nisso. O atendimento é precário, é negligenciado desde a recepção. Porque aí você tem que pensar muito em que roupa que você vai usar. Se vai ser um homem o seu médico, ou se vai ser uma mulher, quem vai estar na recepção do local. E se você vai, por exemplo, na UBS do seu bairro, começam os cochichos, olhares estranhos, porque essa aqui é a filha de fulano, porque eu fiquei sabendo disso dela, porque ela é promíscua. E essas conclusões chegam sem a pessoa ter falado com você, sem ter dado um bom dia, por exemplo. E aí a gente vê que o tratamento ele muda quando você fala que você transa com mulheres. E aí eu entendo que o contexto mude. A gente que é psicóloga sabe que o contexto muda e o tratamento ele vai mudando. E beleza. Só que ele muda muito quando é como a ginecologista, por exemplo. Porque aí a gente vai para fazer exames, Papa Nicolau, por exemplo, e ela começa a perguntar: ah, quando foi a sua última relação sexual? Ah, foi essa semana, semana passada, enfim. Foi protegido? Ah, então, foi com uma mulher. Ah, tá, então tá tudo bem. Você viu alguma mudança na sua menstruação? Não. Acabou a consulta ali. E aí a gente vê que, por exemplo, o HIV, a transmissão é muito, muito, muito baixa. É basicamente 0,001% de transmissão no sexo entre mulheres. Porque é o oral, é a penetração com o dedo ou com algum brinquedo. Então tem menos risco. No entanto, o câncer no colo do útero, que ele é a consequência de alguns tipos de HPV, ele é muito mais fácil se ele for diagnosticado muito precocemente uma mulher hétero. Isso por quê? Porque quando ela vai falar que ela transou com o marido ou com o namorado na semana passada, vai ter exame para ela, o Papa Nicolau. Só que se eu falo que eu transo com uma mulher, não existe esse exame. Porque afinal, eu não faço sexo com homens. E aí nisso é excluído que a gente tem aquela heterossexualidade compulsória. Então, por exemplo, eu transei com um homem, sim, algumas vezes, só que faz 5 anos. Então, elas basicamente excluem isso da minha ficha. Então, já fazem 5 anos que eu transei só com mulheres. Fazem 5 anos, basicamente, que a deusa me abençoou e falou assim: você não vai ter nenhum IST, querida. Ela própria desceu, E ela baixou aqui, ó. deu um download. A gente vai atualizando a cada relacionamento. Ai, cara, nossa senhora. Por que isso acontece? Porque o HPV, ele geralmente é transmitido através do sexo com penetração, do homem para a mulher. E aí, como já faz muito tempo que eu tive isso e não tive nenhum sintoma, ela exclui essa possibilidade. Então, ela deduz, baseado na voz da cabeça dela, que eu não tenho HPV. Fonte, vozes da minha. Nossa, marcado. E aí, Ai, quando é diagnosticado, já está no grau muito avançado do câncer.
E eu tenho muito menos chances. Mas aquela mulher hétero, que fez o exame precocemente, ela viu quando ainda era HPV. Então, a probabilidade e a estatística de mulheres com câncer no colo do útero é 2 vezes maior em mulheres lésbicas do que em mulheres héteros, por exemplo. Por conta disso tudo. E aí volta em que eles não estão preparados, profissionais da saúde em geral, e também que nós não procuramos informações. Porque a gente vê a estatística do HIV, porque é só o HIV que é uma IST. Não existe mais nenhuma. Como a gente vê que é baixa a transmissão, então tô segura. Só que não. Existem sim formas de se assegurar. Mas, por exemplo, o HIV mesmo. Existe um mandala da proteção. Que aí é um círculo que fala bastante sobre as proteções que você tem. Você pode fazer. Porque não é somente o preservativo externo, né? Tem N coisas. Só que, incrivelmente, nesse mandala, nenhuma é feita para mulher lésbica. Aí existe uma proteção chamada Dental Dam, que é uma máscara usada por dentistas, inclusive, que ele protege os seus dentes, a gengiva, a boca, para que você não tenha o contato com a secreção da outra. E aí nisso você perde total o sentido do sexo, porque você não tem mais aquela conexão e intimidade. Uhum. Possivelmente, isso é vendido somente em lojas para dentistas. É vendido numa farmácia, por exemplo, onde você compra o seu preservativo. E eu duvido que é acessível, né? Ah, duvido. Duvido. Veio de loja pra dentista. Ó, querido, trouxe meu rim aqui pra você. O padrão odonto que a gente conhece. E aí a gente vê que, por exemplo, em muitas pesquisas de ISTs não existem os dados sobre as mulheres lésbicas, porque não tem estatísticas relevantes. Então, se não tem estatísticas para a pesquisa inicial, logo não tem razão de você elaborar conclusões ou resoluções para um problema que não existe, entre aspas. Mas por que não existe? É porque você não falou com uma mulher lésbica, de fato. A região que você falou, se essa mulher lésbica que você conversou, ela foi em consulta recentemente? Ela fez exame recentemente? Ela pôde se declarar como lésbica, né? Porque também tem essa. Exatamente. E entre todos esses fatores, do porquê que não tem essa estatística relevante quando se trata disso? Por que existem estatísticas sim para os homens gays? Por que não tem para a mulher lésbica? A gente existe. Nós temos problemas. O HPV está aí para provar. Mas, incrivelmente, não se importam. É isso. Você não acha que isso vem, de repente, também do negócio da hipersexualização, assim, da mulher lésbica? Porque, tipo, é muito estranho isso, né? Assim, é bizarro. Mas no imaginário popular não existe uma relação de mulher lésbica sem que exista um cara no meio, né? Então, assim, ou esse cara vai ficar implorando no carnaval, puta cara chato, né? Digamos assim, esse estereótipo de hétero top, né? Ou é isso que, na verdade, é isso que se consome, né? Então é isso que se vê em pornografia, é isso que se vê em revistas, é isso que se vê, né? Então é como se. Me corrija se eu estiver errada, tá, Eri? Porque posso estar muito. Mas me parece, às vezes, que quando duas mulheres têm uma relação, isso nem é uma relação, né? Tipo, isso é como se não existisse, né? Porque uma mulher sozinha, ela já não existe no sexo, né, também. Né? Então, tipo, o sexo é pro homem, né? Aquele falocentrismo que a gente tava falando, né? Tudo é pela penetração, só penetração é sexo e tal, 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 né? Então, tipo, já tem essa invisibilidade da mulher no sexo, né? E aí, parece que no imaginário popular, quando são duas mulheres fazendo sexo, não, isso não existe, não. Isso é lenda. Já vê isso, né, cara? É muito estranho, assim, né? Pedindo para que alguém participe, né? Como se você
é foda, porque a mulher ela não se basta, né? E duas mulheres juntas não se bastam e nunca se basta. Se não tiver um cara ali, não se basta, né, para a sociedade. Muito ridículo isso. E eu queria perguntar, né, na verdade, como que as mulheres lésbicas elas lidam com essa hipersexualização dos relacionamentos, assim, se isso tem impacto também. Olha, eu queria dizer que é com terapia, porque seria o mais adequado, mas existem poucas que procuram. É porque que eu bato na tecla da terapia. Porque é muito complicado lidar com tudo que o machismo representa. E aí, quando a gente fala sobre isso, para a mulher lésbica é muito complicado dizer o não. E aí entra de novo naquela pauta da compensação que existe. Então, eu já sou lésbica. Eu já transo com mulheres. Eu já frustro o patriarcado. Por que eu tenho que dizer não? E quais as consequências desse não? Porque eu tô numa balada, por exemplo. Eu sei que a sociedade é lesbofóbica. Eu dizer não para um cara que tá ali potencialmente bêbado, quais serão as consequências? Então, na maioria das vezes, pode acontecer uma agressão física, verbal, constrangimento em público ali. Então, é muito mais fácil dizer um sim para ele, estando sozinho, e aceitar um beijo que eu não quero, e ele parar de me encher a paciência, me deixar curtir livremente o evento, do que eu dizer o não e passar por todo um conflito. Ter essa possibilidade de passar pelo conflito, né? E aí, enquanto casal, é muito as consequências de você demonstrar um carinho ou um afeto pela sua parceira, mesmo que isso seja minimizado em comparação com casais héteros. Porque eu vejo muito casal hétero se pegando fervorosamente em público. Mas em compensação, o que eu vejo em casais lésbicos ou até em casais gays, de homens gays, é que ou eles andam separados ou no máximo de mãos dadas. O que pode acontecer um abraço ou nem isso. Porque eu não vou afrontar as pessoas dessa forma, né? É meio aquilo que o Léo Dias fez no casamento dele, de que eu não tenho por que eu beijar meu esposo no dia do meu casamento para não afrontar os meus convidados. Não tem por que eu ser gay dessa forma. Mas enfim. E o que acontece é que, por exemplo, os impactos dessa hipersexualização. No meu caso, eu fiquei algum tempo sem ver a minha namorada em ambientes privados. Eu via ela em ambientes mais públicos. E eu, por si só, reduzi muito os beijos que eu dava nela. E aí, depois de um tempo que a gente foi conversar sobre isso, porque foi uma demanda dela que eu não percebi, e que ainda bem que tem um diálogo, que eu percebi isso, que foi uma coisa que eu fiz sem querer, sem nem perceber. E a gente conversando, veio à tona o medo do que vai acontecer se alguém ver os nossos beijos. Porque tanto eu posso podemos passar por uma agressão, ou alguém inconveniente vir questionar a nossa performance na cama, ou como que é o sexo entre vocês. Não tá sentindo falta de alguma coisa? Porque eu posso entrar e participar para vocês. Eu posso fazer o papel de trazer o prazer. E não é assim. Mas para eu falar isso, é muito cansativo. Porque é como se eu me assumisse lésbica para satisfazer um homem. É como se os nossos desejos como mulher, como um casal, não existisse. E fosse para que algum homem chegasse e sentisse prazer, sentisse tesão, ou fosse para bater uma punheta vendo um vídeo entre duas mulheres. É como se fosse tudo isso para eles. E a gente não importa, somos apenas esses brinquedos. Mas não é assim, eu não sou lésbica por outra pessoa, eu sou por mim. Mesmo que eu não esteja no relacionamento, eu continuo sendo lésbica. Eu continuo não gostando, não querendo e não gostando de ter relações com homens. Porque eu sinto atração afetiva e sexual por mulheres. E tá tudo bem. Só que para eu falar tudo isso é cansativo. Então eu me abstenho. Eu me abstenho de demonstrações físicas e também de demonstrações verbais.
Então eu prefiro não falar, prefiro não demonstrar, não dar pinta. Eu prefiro passar por uma passabilidade de mulher hétero. Então, eu até reparo que algumas vezes eu saio mais menininha quando é para um lugar que eu tenho um certo medo. Então eu vou lá, coloco meu vestido, passo maquiagem, coloco um brinco, para que eu tenha essa passabilidade. Quando eu sei que é mais tranquilo, eu sei que eu coloco outras roupas. Uma calça mais folgada, uma camiseta. Não tenho que passar maquiagem, porque tá tudo bem. Não tem tanto problema assim. Eu tenho menos riscos. É muito foda. Eu tô vermelha, ó. Eu tô sentindo um ódio. Aí eu vou ficando vermelha, porque, né, da cor da folha de papel, eu só tô sentindo, assim, um ódio como no esôfago aqui. Mas tem também coisas que nós, mulheres, reproduzimos, que também não ajudam as mulheres lésbicas, né? O que a gente precisa parar de reproduzir? Olha, pra ser bem sincera, tem coisas que nós mulheres lésbicas reproduzimos que não nos ajudam. Ouvir Até mulheres lésbicas, ajuda as coleguinhas, né? Faz favor. complicado. Por exemplo, coisa que a gente escuta muito de todo mundo. Quem é o homem da relação? Então, deixa eu te contar um segredo. São duas mulheres. Pra não ter um homem. Logo, supera. Homens, superem. Vocês não estão em todas. Não são o centro do mundo. Superem. É aquilo. Eu posso participar? Não, você não pode. Você só é lésbica porque você não encontrou o cara certo. E isso vem de muita gente. E eu não tenho que transar com todos os caras do universo pra saber que eu gosto de mulher. Que bom, né? Ô, Graças, Glória. O bom graças que é a Deus. mais fácil. E tem uma coisa que eu escuto algumas vezes eu sou uma mulher gay. Eu não sou uma mulher lésbica, eu sou uma mulher gay. E não. Por que que é tão inferiorizado dizer lésbica? Eu não entendo essa questão. De ter que atribuir um verbete que é do homem. O homem é gay. Eu sou lésbica. Por que eu tenho que estar sempre substituindo? E você sabe que quando a gente conversou um pouco sobre isso, né, pelo WhatsApp, eu fiquei, caraca, porque muitas vezes na vida, eu denominei uma mulher lésbica como gay. Mas, tipo assim, a gay, entendeu? Nem imaginei que era muito a gênero, muito, falei até errado. Eu imaginei que abrangesse todo mundo, né? Aí quando eu vi, assim, eu falei, caraca, ainda bem que eu não faço mais isso tem uns anos, mas assim, não tinha notado porque eu não fazia até você me falar. Eu fiquei, ai, meu Deus, Que saga. tipo, em muito filme, em muita série, em muito livro tem isso. Uhum, Inclusive lésbicos. Existe, elas escrevem dessa forma. uhum. É condicionada a isso, a se chamar dessa forma. Porque eu não posso falar sapatão, porque sapatão é aquela mulher lá que se veste como homem. Mas eu também não posso dizer lésbica. Dizer mulher gay é menos ofensivo, é menos forte. E outras coisas. É mais macho que muito homem, por exemplo. Não, eu não sou mais macho que muito homem. Eu sou mulher. Eu Uhum. continuo mulher. E mesmo que eu não me vista como esperam, sendo mulher, não é porque eu tenho inveja do homem. Eu não quero assumir um papel que é do homem. Eu não quero ser Sim, um homem. nossa, cara. Sim, obrigada por Também dizer isso. isso. Que você só é isso, né? Nem lésbico, é isso porque você quer ser um homem. Ou porque você tem inveja do pênis. Não. Ah, isso daí é da psicanálise lá, ó. Não queria falar nada, não. Que lute lá no túmulo dele, sei lá onde ele tá, mas ele que lute sozinho. Vai atrás. Isso daí fez eu desistir da psicanálise, você acredita? Quando eu vi isso na faculdade, eu falei, ah!
Nossa, nunca mais, é verdade. Peguei ranço da psicanálise nessa. Ai, gente, ninguém sente falta de ter pinto, a gente só queria ter direitos, querido. Ou fala pra quem importa. Eu fiquei muito tempo pensando nisso, porque eu não concordava, eu não concordo com muita coisa que ele disse. Uhum, Até eu conversar bastante com algumas pessoas que estão na psicanálise, não é só o Freud. Você tem que entender, sim, mas não é só ele. E aí eu uhum, escolhi uma frase ano passado para o meu TCC da Karen Horney, que ela é psicanalista. E ela não foi vista porque ela foi contra Freud em muita coisa. E ela falava o seguinte, na introdução do livro dela: se você está aqui para você entender a psicanálise em relação ao inconsciente, e que tem muita coisa no inconsciente, esse livro é para você. Mas se você está aqui para ler uma coisa que veio de Freud, um descendente dele, você pode ir embora. Porque psicanálise não é isso. E eu também não sou isso. Eu falei, eu amo essa mulher. É muito isso. que foda. Nossa, que live foda. Eu não tô nem conseguindo conter os palavrões. Gente, desculpa, eu sou Tudo bem, é extremamente um direito dessas. seu. Eu sou dessas, assim, já não tenho filtros, né? Quando eu tô indignada mesmo. Eri, como a gente pode empoderar as manas lésbicas? O que a gente pode fazer? E se também a gente pode fazer do lugar de hétero, né? De mana hétero, porque eu sei que existe bastante também essas polêmicas no sentido de não faça isso, não faça aquilo, e eu tô perguntando da humildade, porque é real, não faço ideia. Como a gente faz? Eu acho que criar locais de fala como esse é muito importante. Mas não somente dar locais de fala. Porque nós temos voz, nós conseguimos falar. Mas também escutar. Dar atenção para as demandas que surgem. Porque tem muita gente que pode até dar esse espaço. Então, empresas, por exemplo, eu dou esse lugar de fala para elas. Eu faço um programa da diversidade. Só que eu não vou trabalhar isso depois. Porque não precisa, eu não vou escutar o que elas estão falando de fato. Então, acho que escutar já é um grande passo. E para que até pensem juntos sobre o que pode ser feito a respeito. Porque a gente está numa sociedade complicada e patriarcal. A gente pode pensar juntas no que pode ser feito para tudo isso. Como é que eu posso apoiar uma mana lésbica? O que eu posso fazer por ela estando como nesse local de fala de mulher hétero? Sobre representatividade, eu acho que é apoiar mulheres lésbicas em seus trabalhos, porque não existe esse apoio. Então elas continuam trabalhando muito para fazer a divulgação, fazer tudo isso e para não ser vista depois, para não ser comprada, nesse sentido de ter Sim, produtos, sim. de não ser ouvida em músicas, por exemplo. Tem muita mulher lésbica aí que está produzindo muito conteúdo musical bom e que não é vista, não é ouvida, porque a gente continua dando atenção para homens. E aí eu amo algumas artistas drag queens, acho maravilhoso. Só que eu também entendo que elas têm ascensão porque é só um papel delas ali. Porque na vida real, entre aspas, é um homem. Tá agindo como um homem. Ali é um personagem. Mas mulheres lésbicas não. Elas são A lésbicas. Sheila colocou a Bia Ferreira. Gente, quem não gosta da Bia Ferreira, É na maravilhoso. moral. E é muito isso. Ela tem a chamada igreja lesbiteriana. E é muito julgada por isso. Mas eu acho maravilhoso. Só que ninguém vê essas mulheres. Luana Hansen, por exemplo, que é do rap. E ninguém quer ver. Porque elas são lésbicas na música e também fora dela. Na vida real, entre aspas. Né? Porque é muito mais fácil adquirir um produto de um homem que se vista como mulher. E aí volta bastante nisso do que eu pensei bastante quando eu me formei. Que inclusive fui para terapia para trabalhar isso. De que eu vou me afirmar como uma psicóloga lésbica, eu vou afirmar que eu trabalho com LGBTs? Sim. E eu posso dizer que em 8 anos, vendo que eu sinto atração por mulheres, esse ano foi como eu aceitei tudo isso, sabe? Por conta da terapia. Então, diga para terapia.
E não é para que aconteça uma reversão sexual ou, entre aspas, cura gay. Nem todo psicólogo é assim. Mas sim para que você entenda os seus conflitos. Vamos entender o que a sociedade está nos pregando para que a gente possa sair disso. E não dar tanta atenção pro feedback do outro. Pro que o outro prega sobre a gente. A gente não é só isso. A gente não é esse ser inferiorizado, repulsivo, que nos ensina o que somos. Porque a gente carrega muito ódio, muita culpa, muita vergonha de dizer quem é, quem nós somos. E acho que, para finalizar, uma das principais coisas que pode ser feita é educar as crianças. É dar força para aquela garota. É mostrar que ela pode realmente ser quem ela quer ser. Mas dar amor se ela frustrar você desde criança. Porque é isso, a gente não tem autoestima suficiente para quando chega na fase que a gente pode falar, olha, eu gosto de garotas, para realmente ter força para dizer isso. Porque a gente frustra a nossa família, a gente sabe disso. Tem expectativa desde quando a gente nasce. Só que a gente não é esse vasinho que a gente tem que cuidar para você. Então é ensinar desde criança que existem pessoas assim, que se sentem atração por pessoas do mesmo gênero, que tá tudo bem com tudo isso, que é tão normal quanto pessoas héteros. E que a gente não depende de homem para nada. Eu não preciso ser salvo por um homem. Eu já me salvo. Eu sou o suficiente para mim. Eu acho que é isso, ensinar que nós somos suficientes para nós mesmos. Galera, não vou nem falar nada para não estragar. Eu corro o risco de estragar muito. A gente está no último minuto da live, por isso vou ser muito breve. Eu só gostaria de agradecer muito, muito, muito pela live. Eu acho que você tocou muitas pessoas hoje. É muito bom que você tenha passado por esse processo de cura. Eu sei que a cura ela nunca chega, né? A gente vai sempre elaborando, elaborando, elaborando. Cada dia é uma luta diferente, né? Mas foi muito lindo, assim. Muito obrigada por essa sensibilidade, por essa doação. Eu me sinto privilegiada. Tenho falado isso em todas as lives, mas assim, me sinto privilegiada de verdade, assim, pelas mulheres que eu convivo, que eu tenho ali comigo. Caramba, mano, olha, eu aprendo demais com vocês, assim, eu fico muito feliz mesmo, sabe? Muito mesmo. Gostaria de convidar a galera que está aqui para assistir as próximas lives que a gente está tendo também. Entra lá no @síntesebho, não vou falar muito para ele poder se despedir, mas entra lá e vê, a gente está tendo mais lives, a gente está tendo uma programação muito boa, semana que vem tem mais. Eri, obrigada. Pelo convite, pelo esse projeto maravilhoso. Tô conhecendo muita mulher muito foda pelo seu projeto, tá sendo muito incrível. E realmente muito obrigada pelo convite, por essa live incrível que a gente fez hoje. Que não foi só eu, foi você também. Eu fico muito feliz porque percebi que eu escolhi as pessoas certinhas, assim, sabe? Muito da hora. Muito E da para quem hora. quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, tem o @psicoeriteixeira aqui no Insta. E lá você tem meus contatos para tudo. Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail, local onde eu atendo presencialmente. E é isso, gente. Muito obrigada por quem participou. Obrigada, gente. Obrigada, Eri. Beijo. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau.